quando o Conselho Deliberativo marcou uma reunião e convocou os escritórios que cuidam da recuperação judicial e também da SAF. Presidente Antônio Luiz Neto foi convidado e quem fala sobre a reunião desta segunda-feira é o vice-presidente da Comissão SAF, Eduardo Cavalcante. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde à imensa torcida de Santa Cruz. Pois é, Jorge. Nós estamos acompanhando, né, como você sabe bem, a questão dos trabalhos da SAF, né, dessa suposta SAF e hoje da RJ no Santa Cruz. O que a gente tem de informação, Jorge, a priori da RJ, né, até a título de primeira mão aqui para você, é que o Conselho, essa semana, ele convocou os escritórios e o jurídico do Santa Cruz para prestar esclarecimentos sobre o plano de recuperação judicial que foi apresentado, né? Esse plano ele foi apresentado dentro do processo sem a aprovação do Conselho, né? O que a gente entende que fere o Estatuto de Santa Cruz, pois lá tem qualquer operação que envolva receita do clube acima de 10%, ele deve ser submetido à aprovação do Conselho. E isso é uma coisa que também se aplica ao plano de recuperação judicial, né? Até porque a gente pode fazer uma analogia com as recuperações judiciais em empresas SA, onde o conselho de acionistas ele tem que aprovar o plano de recuperação judicial para que seja apresentado à Assembleia de Credores. E isso, infelizmente, não foi feito no Santa Cruz, né? Mas nós não sabemos as motivações, porém, tomamos a dianteira nesse sentido e convocamos, né, os escritórios e a consultoria financeira que estão responsáveis pela recuperação judicial de Santa Cruz para que prestem esclarecimento, para que expliquem o plano de recuperação judicial que foi apresentado recentemente e o porquê, justifiquem o porquê esse plano não foi submetido à aprovação do Conselho. E essa convocação foi para quando, doutor? Com primeira convocação, né, com a totalidade dos conselheiros às 18h30 e em qualquer número a partir das 19 horas. Essa reunião ela vai ser virtual, vai ser feita através do aplicativo Zoom, né, que é o que a gente utiliza hoje no Conselho, e vai ser transmitida também pelo YouTube da TV Coral, como a gente já prometeu isso desde épocas de campanha, né, em 2020, 2021. E os escritórios que cuidam da recuperação judicial confirmaram presenças? Jorge, até o presente não, mas todos estão cientes, todos foram notificados, o jurídico do clube também, a presidência do clube foi notificado. Então a gente conta e tá na expectativa de que todos vão comparecer, porque isso nada mais, nada menos é o cumprimento do Estatuto de Santa Cruz, né? A gente quer que seja feito, até porque, Jorge, caso os planos de recuperação judicial não sejam passados pelo Conselho, o próprio Santa Cruz corre um risco mais lá na frente de um credor questionar, né, contestar o plano de recuperação judicial, e o Santa Cruz pode vir à falência por um erro do Executivo em não submeter esse plano ao Conselho. A gente sabe que a relação entre Conselho e Executivo hoje não é das melhores, mas a gente não pode ignorar a regra. O Estatuto é a lei do Santa Cruz, então o Executivo ele tem que cumprir essa lei, independente de quem esteja à frente, independente de quem esteja compondo o Conselho. É apenas uma forma de resguardar o Santa Cruz e de evitar essa falência, que não é o desejo de ninguém, né? O Conselho está ali único e exclusivamente para fiscalizar e para garantir, né, que o plano de recuperação judicial ele seja executado de forma correta e que não traga nenhum prejuízo ao Santa Cruz mais adiante. Quer dizer que a credibilidade de uma recuperação judicial em qualquer clube terá que passar pelo deliberativo? Sim, Jorge. Sim, entendemos que sim. Por quê? Principalmente no Santa Cruz, que tem lá, se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, mas se eu não me engano de cabeça, o artigo 41, né, a linha I ou a linha J, não lembro de cabeça agora, de que toda a receita de Santa Cruz acima de 10%,
ou todo comprometimento de receita do Santa Cruz acima de 10%, ele deve ser submetido ao Conselho. E isso deve ser aplicado, em outras palavras ou em outras regras, nos conselhos do clube, né? Fora isso, a gente tem que fazer uma analogia de que os clubes, eles têm um conselho deliberativo semelhante a um conselho de administração, ou um conselho de acionistas de empresas SA, que, via de regra, precisa da aprovação desses conselhos qualquer plano de recuperação judicial. Então, isso tem que passar nos clubes pelo conselho, né, para que isso seja feito de uma forma que evite qualquer prejuízo ao clube mais adiante. O presidente Antônio Luiz Neto está cumprindo essa determinação? Olha, Jorge, até agora não. Tá? Porque, como eu te disse, o plano ele foi apresentado à revelia do Conselho, né? O Conselho não foi notificado, o Conselho não foi cientificado do plano, sequer foi apresentado antes ao Conselho, né? A gente sabe que os escritórios eles tinham um prazo para apresentar isso dentro do processo. A gente vem conversando aqui, vocês sabem, a gente está com o canal aberto, a gente está à disposição de conversar, mas isso não foi chegado até nós, né? Até no dia que foi apresentado, um dos escritórios chegou até o Conselho Deliberativo e disse que posteriormente ia marcar uma reunião para que a gente conversasse sobre o plano, mas só conversar sobre o plano é muito pouco para o que diz o estatuto, para o que diz a lei, né, de recuperação judicial e falência. Então precisa realmente dessa aprovação e a gente está chamando os escritórios para que façam sua justificativa, para que apresentem, para que obviamente seja submetido ao pleno do Conselho e seja aprovado ou não, porque ainda tem que ver isso. Vai depender muito da explicação, da justificativa, né? Em algum momento a comissão da SAF se reuniu com esses escritórios, eles explicaram o porquê do plano, o porquê do deságio de 90%, mas só explicar uma comissão é mínimo. E na época que foi explicado, esse plano ainda não tinha sequer sido apresentado. Então é preciso, para proteger o Santa Cruz de uma possível falência por um erro simples, né, por um erro banal, é preciso que seja submetido ao pleno do Conselho para que haja aprovação e ratifique, se for o caso, os termos do plano apresentado. E o Executivo Coral também foi convidado para essa reunião de amanhã? Sim, Jorge, foi convidado, né, encaminhado diretamente à presidência, né, solicitando que ele envie um representante do departamento jurídico para que faça as explicações. Porém, Jorge, o Conselho ele se dará por satisfeito com a presença dos advogados, né, que representam o clube na justiça no processo. Por quê? Porque hoje eles sabem a condição, mas deixamos o canal mais uma vez aberto para que o presidente, para que o representante dele, o vice-presidente ou quem quer que seja, compareça à reunião e preste as devidas explicações, responda as perguntas dos conselheiros para que demonstre de fato que foi algo pontual e que não vai se repetir posteriormente. Doutor Eduardo, o senhor tem alguma informação se os 625 mil que o presidente Antônio Luiz Neto conseguiu desbloquear junto à Justiça Trabalhista já está no cofre Coral? Jorge, a informação que nós temos quanto a isso especificamente é de que esse dinheiro ele não vai para os cofres do Santa Cruz diretamente. Esse dinheiro ele foi disponibilizado numa conta judicial referente ao processo de recuperação judicial. Ou seja, o Santa Cruz conseguiu esse desbloqueio de 625 mil, tá? E esse desbloqueio, esse dinheiro, ele foi disponibilizado à recuperação judicial do clube, ou seja, ele vai ser utilizado para o pagamento dos credores mais no futuro. Então, a priori, esse dinheiro ele não vai para os caixas do Santa Cruz, ele vai para uma conta judicial da recuperação judicial. Essa é a informação que nós temos. Se tem alguma informação além disso, eu desconheço. O senhor tem alguma informação, ou a Comissão SAF tem alguma informação sobre investidores que estão conversando com o presidente Antônio Luiz Neto, já com propostas concretas? Jorge, continuamos com aquela mesma informação de outrora que conversei aqui com você, de que não existe nenhum investidor concreto hoje dentro do Santa Cruz, né? A gente inclusive foi surpreendido recentemente aí com informações de que o presidente do Retrô, o Laércio Guerra, ele estava interessado na SAF do Santa Cruz
E ao colher essas informações, fomos informados que, semelhante a Ricardo Rocha, o presidente, ele, digamos assim, abriu as portas para que Laércio fosse ao mercado, né, atrás de investidores. Essa é a informação que nós temos. Também não posso te garantir que essa informação é 100% verídica, mas o que a gente sabe é isso, é de que não é que Laércio compraria o Santa Cruz, mas ele iria atrás, ele seria o operador de reunir alguns investidores, semelhante ao Cruzeiro, né, onde Ronaldo é o operador, tem uma parcela mínima e tem outros investidores por trás. Essa é a informação que a gente tem, mas é uma informação que é imprecisa. E o Laércio teria desistido do projeto? Eu não sei te dizer se ele desistiu, mas essa é a informação que nós temos hoje aqui, né? De que o clube autorizou o Laércio a procurar investidores. Como o Laércio é uma pessoa, um empresário, né, reconhecido aqui no ramo da educação e em outros ramos aqui, né, tem bons contatos, eu creio que o clube deve ter solicitado a ele isso, né, até pela boa parceria, bom relacionamento que vem tendo aí desde que o clube cedeu o Arruda em troca da manutenção do gramado. Enfim, o que a gente está sabendo é isso, Jorge. No Conselho vocês terão respostas concretas sobre todos esses assuntos? Sim, Jorge, sim, com certeza. Esperamos que sim, né? Esperamos que os escritórios compareçam, que o representante do clube compareça, para que nos dê essa informação. Inclusive, uma das coisas que vamos questionar é o porquê do clube, até agora, se fala tanto em SAF, em que está tratando uma SAF, em que existe a possibilidade da SAF, porque o clube até agora não contratou uma consultoria, né, de mercado para buscar um investidor. Porque, Jorge, nós estamos tratando de uma situação hoje que envolve milhões no futebol, que são as SAFs, né? É só a gente olhar aí os outros clubes do Brasil que já estão envolvidos na SAF, tem clube até com cifra de bilhão, como o Bahia, e a gente entende que o mais profissional possível é contratar uma empresa específica nisso, para que vá ao mercado atrás de um investidor para Santa Cruz. O Santa Cruz não pode partir do amadorismo de estar chamando pessoas físicas para dentro do seu clube e pedir para que essas pessoas que não têm o know-how necessário de procurar um investidor vão ao mercado, com todo respeito às pessoas, com todo respeito às pessoas que já foram citadas ao longo desse processo, mas o Santa Cruz precisa contratar uma empresa específica para isso. É uma questão, a gente está falando, como eu te disse, de milhões, de bilhão, hoje envolvendo o mercado de SAF, e eu entendo que é inadmissível o clube estar pedindo a pessoa física A, B ou C para que vá ao mercado atrás do investidor, né? Isso aconteceu no Cruzeiro, isso aconteceu no Bahia, isso aconteceu no Vasco, no Botafogo, onde eles tinham empresas que foram atrás ao mercado apresentar a SAF desses clubes e, consequentemente, conseguiram um investidor de grande porte. Então o Santa Cruz não pode seguir nesse amadorismo num assunto tão importante que pode selar, inclusive, a falência do clube. Porque o clube hoje ele não tem saúde financeira para manter seu plano de recuperação judicial sem o aporte financeiro de um investidor, ou seja, sem a transformação de uma SAF. O Náutico entrou com a medida cautelar para possivelmente instalação do projeto SAF em Rosa e Silva. O Santa seguiu também essa tramitação, doutor Eduardo? Sim, Jorge. Anteriormente o Santa tinha entrado com essa cautelar. Eu não sei te dizer os trâmites da cautelar de Santa Cruz, mas isso foi feito em outrora também, antes do pedido de recuperação judicial, né? Então Santa Cruz tinha feito essa cautelar para que, digamos assim, seria o primeiro passo de um projeto de SAF, mas não tenho conhecimento de fato como se deu esse trâmite na época, até porque quando o Santa Cruz pediu a recuperação judicial, né, meio que já perdeu o objeto essa cautelar. Mas foi um procedimento que o Santa Cruz adotou também outrora. Mais alguma coisa em termos de esclarecimentos para a sua torcida, doutor Eduardo? Jorge, eu primeiro tenho a te agradecer, né, pelo espaço, a forma como profissional, a forma segura como você trata o assunto, como leva ao torcedor do Santa Cruz, porque, mais uma vez eu digo, é um assunto muito importante que, infelizmente, por parte da imprensa de Pernambuco está sendo ignorada e a gente tem que ficar atento a isso. E eu peço para que o torcedor ele fique atento. Se for possível, amanhã nós vamos divulgar o link da reunião do Conselho e que ele acompanhe,
né, que ele fique atento a isso, que ele cobre as pessoas que estão dentro do clube para que sejam mais transparentes o possível quanto ao assunto da recuperação judicial e da possível SAF do Santa Cruz. O futuro do Santa Cruz, a existência do Santa Cruz, a sobrevivência do Santa Cruz passa por isso. E, infelizmente, a gente vê que o assunto está sendo tratado de uma forma muito escondida, né? Não é questão de se esconder ou de ter sigilo com o investidor. O investidor ele tem todo o direito de ter seu sigilo preservado, mas o clube ele tem a obrigação de apresentar a seus milhões de torcedores, né, a seus sócios, informações de como isso está procedendo. O Santa Cruz não pode viver de novo, né, de uma forma obscura num assunto que trata do seu futuro. Então eu peço para o torcedor que ele acompanhe, que ele continue lhe ouvindo, porque hoje em Pernambuco, felizmente, a gente tem uma voz, ou tem uma rádio que dá abertura para tratar sobre esse assunto, porque o futebol do Santa Cruz ele sempre vai existir, mas ele só vai, ou melhor, o futebol do Santa Cruz ele só vai continuar a existir se a recuperação judicial for bem sucedida, se o Santa Cruz tiver um investidor. Então isso é um assunto que tem que ser tratado de uma forma séria e que tem que ser muito bem informado ao torcedor para que ele saiba o que está acontecendo, para que ele saiba qual o futuro que o clube pode ter. Então, Jorge, a única coisa que eu tenho a dizer é agradecer a você, agradecer à Rádio Clube, né, pelo espaço oportunizado, e nos colocamos à disposição sempre que precisar para prestar esclarecimentos sobre o tema. Show de notícias.